Olá, mais um programa Cidades e Negócios está no ar. Muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar de um tema muito importante para todos nós, o meio ambiente. E por isso, convidamos o secretário estadual do Ambiente, Carlos Mink. Mas antes, você vai acompanhar um pouco mais da história da Mata Atlântica no Brasil e no estado do Rio. Veja. A Mata Atlântica é um dos mais importantes ecossistemas do mundo. É responsável pela sobrevivência de milhares de espécies da fauna e da flora. É responsável também pela manutenção de nascentes de água que dão origem a rios e lagos. Mas, apesar de toda essa importância, os dados históricos mostram que a Mata Atlântica ainda precisa de muita atenção. Para termos uma ideia, hoje no Brasil só existem 7% de toda a área coberta inicialmente no descobrimento do país. No estado do Rio, esse percentual é um pouco maior. Fica entre 15% e 17% de cobertura da área. Antes, eram 98%. O estado investiu na preservação nas últimas décadas e tem hoje 45 unidades de preservação federais e estaduais. Mas será que estamos no caminho certo? Será que estamos no caminho certo? Por isso nós estamos aqui com o secretário estadual do Ambiente, Carlos Mink. Muito obrigado pela presença no programa Cidades e Negócios. Secretário, estamos no caminho certo ou não? Olha, o Rio está recuperando. Nós já fomos o maior desmatador da Mata Atlântica no Brasil, há 12 anos atrás. Hoje o Rio é o estado que menos desmata a Mata Atlântica. O último dado do SOS Mata Atlântica INPE, de maio, deu Minas Gerais campeão de desmatamento com 10.400 hectares e o Rio que menos desmata com 40 hectares e planta muitas vezes mais do que isso. Mas isso não nos satisfaz. Como você explicou, vimos o VT, a gente quer dobrar a Mata Atlântica em 15 anos. Para isso, a gente tem que criar e ampliar os parques, protegê-los muito bem. Contratamos 220 guarda-parques, estamos fazendo as UPPs florestais, que são as UPANs, já temos 6. Espalhadas por todo o estado? Nos parques. Todos os parques vão ter UPANs. Na verdade, é o mesmo sistema. Cada uma tem 20 PMs, nós pagamos uma gratificação, eles têm uma formação e se articulam também com os guardas florestais concursados por nós. E estamos plantando árvores, fazendo corredores florestais, começando inclusive pelas regiões mais desmatadas, como o Noroeste Fluminense. Noroeste, né? Natividade? Natividade, Itaperuna, São Fidélis, Pádua, 15 municípios. Então nós escolhemos o Noroeste para ser a primeira região a receber 15 hortos municipais para fazer mudas e 15 planos da Mata Atlântica. Eu estive lá há pouco tempo, a reação foi espetacular e criaram 6 parques de 19 mil hectares e recuperar as nascentes, animais ameaçados, preguiça de coleira. As secretarias de ambiente municipais ficaram estimuladas e estão dando uma resposta excelente. Mas só o plantio, quer dizer, não é só, né? É muito importante o plantio. Mas só esta ação resolve o problema da Mata Atlântica, secretário? Não, de forma alguma. Então, primeiro, nós temos combatido o crime ambiental. Exatamente. Então, a gente está com a SICAM, que é a Coordenação de Combate aos Crimes Ambientais, reformulamos todo o batalhão florestal, transformando em comando de polícia ambiental, articulado com as UPANs. Temos feito, 10 operações por semana, né? Destruído fornos ilegais de carvão, pego traficantes de pássaros. No Parque Nacional do Itatiaia, por exemplo, aqui bem próximo à nossa região, no sul do estado do Rio de Janeiro, tinha um problema crônico, que era os palmiteiros. Como é que está esse tema? É sério, porque inclusive a gente teve há pouco tempo o assassinato do Gonçalo, aquele ecologista espanhol, aqui perto em Rio Claro, Lídice, e foram provavelmente os palmiteiros que o mataram. Mas aqui, falando da região aqui, é interessante que nós criamos aqui o Parque Estadual da Pedra Selada, de 8 mil hectares, que faz fronteira com o Parque Nacional de Itatiaia, dentro do conceito novo de corredor florestal e de mosaico de unidades de conservação. Ou seja, você junta unidades estaduais, federais e municipais e tenta fazer uma gestão conjunta, melhorando a segurança, a proteção à biodiversidade e o ecoturismo, que gera empregos verdes. A ideia é, quando o senhor fala de mosaico, inclusive o senhor participou recentemente
no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né, do lançamento desse projeto Mosaico. Explica um pouquinho mais o que é isso e se ele vai chegar para todo o Estado. Vai chegar para todo o Estado. Nós, na verdade, fizemos um convênio com o Embase, que é uma ONG histórica do meu querido Betinho, que deixou muita saudade em todos nós, as campanhas dele contra a fome, contra a exclusão, é um guerreiro. Então, fizemos um convênio com o Embase para ele ajudar a gerir e organizar 2 mosaicos. O mosaico central da Mata Atlântica, que pega a região serrana. Então, aí você tem o Parque da Serra dos Órgãos, que, aliás, eu dupliquei quando era ministro, né? O Parque dos Três Picos, que é o maior parque estadual, e vários parques municipais que a gente está estimulando, depois eu vou explicar como, os municípios a criarem. Vão ganhar mais recursos do ICMS verde. Para poder investir nesse setor. Criando e implantando parques. O ICMS verde não aumenta o imposto, nem R$1, mas retribui mais aqueles municípios que acabam com lixão, fazem saneamento e implantam parques municipais. Dobrou a quantidade de parques municipais, a área, em 4 anos desde o ICMS verde. Secretário, em Paraty, em Angra dos Reis, mais especificamente, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, sempre tiveram problemas, sempre aconteceram problemas de invasão, exploração de terra, ocupação irregular do território, e a gente sabe que o senhor também investiu na questão da fiscalização. Como é que está esse tema? Então, nós duplicamos o Parque Estadual da Ilha Grande, criamos o Parque do Cunhambebe, que pega Mangaratiba, um pedaço de Angra e Rio Claro, que é o 2º maior parque estadual, com 46 mil hectares. Agora a gente está criando equipamentos, centro de visitante, de pesquisador, alojamento para guarda-parque, ou seja, não basta ter um parque de papel. Ele tem que ser protegido, tem que ser vivo, tem que levar as escolas para conhecer o parque. A educação é fundamental. Educação ambiental, e tem que ter trilhas, restaurante panorâmico, fazer acordo com os municípios para ter circuito de inverno, festival de verão. A ideia é que o parque é um ativo, né? Você cria empregos para os guias, para o pessoal das pousadas, você protege as nascentes, a biodiversidade e gera empregos verdes. Para isso tem que investir. Criar só no papel é mole. Você tem que implantar ele, protegê-lo e fazer guia de trilhas, loja temática, o cara compra um chapéu, uma camiseta, um livro de fotos, se entusiasma. E o pessoal dos hoteleiros e restaurantes vê que isso é um ativo, que ele tem que não combater, se associar. Participar, trazer para ele. Tá certo, secretário, vamos fazer um pequeno intervalo, porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu gostaria de tocar num tema muito importante também para todos nós, que é o Rio Paraíba do Sul. Mas a gente fala sobre ele daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Rio Paraíba do Sul corta 3 estados, Rio, Minas, São Paulo, abastece uma grande população, muitas pessoas às vezes desconhecem. Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios, hoje falando de meio ambiente. E você aí de casa pode rever esta e outras entrevistas do nosso programa no www.cidadesenegocios.tv.br. Também pode dar a sua opinião, fazer críticas, elogios. Anote nosso e-mail, programa@cidadesenegocios.tv.br. Hoje eu tenho a honra de receber aqui na poltrona Carlos Mink, secretário estadual do Ambiente, e vamos falar de Rio Paraíba do Sul, secretário. Gostaria que o senhor ajudasse aqui a explicar um pouquinho para o nosso público, né? Ele que está presente nas 72 cidades espalhadas por todo o interior do estado do Rio de Janeiro, uma região onde vivem aí 4.500.000 pessoas. O Rio Paraíba do Sul corta 3 estados, Rio, Minas, São Paulo, abastece uma grande população. Muitas pessoas às vezes desconhecem ainda que o Rio Paraíba do Sul leva água para a capital, para a região metropolitana, através do sistema Ugandu. Então, quer dizer, é muito importante esse rio, né? É o rio mais importante do nosso estado. Ele já vem poluído de São Paulo, pega a poluição de Minas. Um grande passivo ambiental. Exatamente. Então, qual tem sido o nosso esforço? Primeiro, o saneamento. Inclusive, estamos aqui na região para, junto com o prefeito Jonas, né, de Barra Mansa, o vereador Marcelo Cabeleireiro e as lideranças acompanhar. Nós já investimos 40 milhões em Barra Mansa e 30 milhões em Volta Redonda para o saneamento da região. Estações de tratamento, elevatórias. Por quê? Primeiro, porque é uma região estratégica. Depois, porque a captação em Santa Cecília, no Piraí, pega todo esse esgoto. Exato. Quanto pior
a qualidade da água bruta do rio, mais caro e complicado o tratamento é. A outra preocupação é a CSN, que é individualmente a maior poluidora do Rio Paraíba. Eu posso só fazer uma parte nesse momento, Claro. que eu tocou na CSN? Eu, particularmente, já fiz outras entrevistas memoráveis com o Carlos Mink, em outros momentos. Uma delas, a gente presenciou a deformação de peixes, já faz alguns anos isso, né? A deformação de peixes em consequência do benzoapireno e de outros produtos químicos. Essa é uma história do passado? Já mudou isso, secretário? Esse ponto mudou, né? Na verdade, isso daí tem 12 anos. 12 Você anos. tem boa memória, lembrou até do benzoapireno. Esses peixes eram piaus, lambaris e cascudos, que estavam deformados nas nadadeiras, papilomas cancerígenos, por causa do benzoapireno que saía da carboquímica, do alto forno. Então, nós obrigamos eles a fazerem flotação, decantação, filtragens e, anos depois, pegamos os mesmos peixes. E uma coisa curiosa, o piau e o lambari, que são do meio e da superfície, 100% bons. E os cascudos, que têm contato Com a terra, com o com solo? a terra, com o fundo do rio, ainda tinha 20% deformados, ou seja, ainda tinha um passivo ambiental, mas pararam de jogar. E agora nós assinamos, já há 3 anos, um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com a CSN, que já vai em 500 milhões de reais. E tem várias etapas, 5 anos. Nós já verificamos a primeira etapa, são 125 ações. O objetivo é diminuir 90% a emissão, né, de benzeno, de enxofre, em Volta Redonda, em todo o vale aqui do Paraíba, e também diminuir em 92% os lançamentos de efluentes no Rio Paraíba. E já houve do resultados? Sul. Houve resultados expressivos, sobretudo nas emissões atmosféricas e na parte dos oleosos. Mas são 125 ações e cada uma está faseada em 5 anos. E a cada ano nós verificamos daquelas ações para o período o que foi e o que não foi cumprido. No primeiro período, teve 12% de atraso ou não cumprimento, tiveram advertência. No segundo período, teve 18%, já teve 3 multas em relação a isso. E agora nós vamos fazer a terceira etapa, nossos químicos ficam em cima e nós divulgamos para a sociedade saber É o melhor que isso caminho. é muito melhor do que multar. Multar, o cara não paga a multa, continua jogando corre, óleo, joga... Aqui não, é mudar a tecnologia, fazer imagem. circuitos fechados, modernizar. Tá certo, secretário. Ainda falando do Rio Paraíba do Sul, o senhor recentemente também investe muito na questão do repovoamento, de lançamento de peixes. Quer dizer, é o caminho isso? Trazer os peixes... É o novamente para Rio caminho. Paraíba? Nós tivemos, no Dia do Meio Ambiente, aqui, exatamente em Barra Mansa, né, com os ambientalistas, vereadores, vieram até também dirigentes da região, né, a Kika de Volta Redonda, né, vereadores aqui de Rio Claro. Todas as pessoas interessadas na questão do ambiente. Nós lançamos 40 mil alevinos, dos quais 12 mil surubins do Paraíba, que é uma das 10 espécies mais ameaçadas de extinção do estado do Rio. Não eram alevinos, não, já eram desse tamanho. Né? Ganharam uma vantagem. E aí é uma coisa interessante, mas você tem que lançar, você tem que repovoar as margens, uma parte do TAC da CSN, são 22 milhões para repovoar as margens do Paraíba. Por exemplo, o nosso prefeito de Pinheiral, ele quer fazer um parque fluvial, Arimateia, ao longo do Paraíba, em Pinheiral, né? Então nós vamos relocando algumas habitações, recuperando a margem do rio, acabando com os lixões. Que é muito importante. Que é muito importante. Aliás, o Rio de Janeiro avançou muito nisso. Há 6 anos, 90% de todo o lixo do estado ia para lixão e 10% para aterro. Hoje, inverteu. 90% do lixo vai para aterros e 10% para lixão. Nós construímos aterros públicos nossos para consórcios intermunicipais e licenciamos grandes aterros privados, sempre estimulando o consorciamento. Inclusive aqui na região, né, com Barra Mansa, com Volta Redonda e mais, pagamos um subsídio para os municípios que acabam com lixão. É a compra de lixo tratado, até R$ 20 por tonelada, para ele se adaptar a um custo mais alto,
de um aterro que realidade. realmente é impermeabilizado, trata o chorume, capta o metano, que é o gás do lixo, que é um gás do efeito estufa. Bem, mas ainda há muito que se fazer nesse setor também, secretário. Sempre há muito. Agora, na questão da região dos lagos, o senhor disse que tem um projeto na região dos lagos, né? Enfim, Cabo Frio, aquela região. O que está sendo feito lá? Não, isso é um caso, é um top de linha. Por quê? Lagoa de Araruama, entupida, canal de Itajuru assoreado, fechado, esgoto. O que aconteceu? Fechou a peixaria, fechou o hotel, Trouxe fechou muitos a pousada. prejuízos para a região. Quando a gente fez um consórcio com os municípios, com os pescadores, seu Chico Pescador, com os hoteleiros, nós começamos a investir pesado, inclusive com consórcios como a Prolagos e Águas de Juturnaíba, nós já investimos 60 milhões e mais 30 milhões de dragagens. Então, em 10 anos, a Lagoa recuperou, voltou o Festival Nacional de Camarão, o Campeonato Nacional de Que bom Windsurf, isso, né? abriu a pousada, o camarão está na... Agora nós então estamos fazendo, com apoio dos pescadores e prefeitos, prefeito Chumbinho, vários prefeitos, o defeso da lagoa, 60 dias para que o peixe aumente mais e as espécies se reproduzam, que não haja sobrepesca, que isso acaba diminuindo os cardumes. Mas conscientes, os próprios pescadores pediram isso. Então, é um exemplo que antes diziam que nós, os ecologistas, empatávamos o desenvolvimento. Éramos uns ecochatos de plantão. E depois, o que mostra o exemplo da região dos lagos? Que é possível fazer. Que o que estava ferrando com a economia da região era a poluição e o assoreamento. Quando você acabou com o lixão, fez o saneamento e limpou o canal de Itajuru e dragou, voltou o emprego verde, o turismo, a festa, o dinheiro pesca. E a alegria. Isso mostra que, na verdade, a recuperação ambiental traz emprego. Tá certo, Carlos Mink. Vamos fazer mais um intervalo, porque daqui a pouquinho, no terceiro bloco, eu gostaria de saber do senhor dos grandes projetos que vêm pela frente, não só projetos ambientais, mas os seus projetos políticos também. Daqui a pouquinho, não saia daí. Quais são os grandes projetos para os próximos anos que o senhor tem lá, que está sendo desenvolvido? Quer dizer, todos esses que nós já comentamos são projetos. Cidades e Negócios. Oferecimento. Governo do Rio de Janeiro. Somando forças. Estamos de volta e agora com o terceiro e último bloco do programa Cidades e Negócios. E você pode acessar os nossos endereços eletrônicos www.cidadesenegocios.tv.br para rever esta e outras entrevistas. E também mande um e-mail para a gente, programa@cidadesenegocios.tv.br. Hoje eu converso com Carlos Mink, secretário estadual do Ambiente. Secretário, quais são os grandes projetos para os próximos anos que o senhor tem lá, está sendo desenvolvido? Quer dizer, todos esses que nós já comentamos são projetos que estão em andamento também, mas que estão sendo desenvolvidos. Mas, por exemplo, na região norte do estado, né? Campos, Macaé, o que o senhor tem para aquela região? Olha, nós temos uma visão integrada do estado, né? Os seus desequilíbrios sociais, regionais e ambientais, né? Nós temos regiões super concentradas, como a região metropolitana, né? Então a gente tem que desconcentrar a indústria. Você tem regiões completamente desmatadas, como o Noroeste, o Vale do Paraíba, e você tem regiões paupérrimas, como São Gonçalo e a Baixada, tudo favelizado. Então as pessoas acham que o meio ambiente não tem que ver com isso, mas não é verdade. Quando você desenvolve, por exemplo, o Porto Açu, você está descentralizando a indústria. Claro que tem que tomar cuidados. Nós criamos o Parque da Lagoa do Açu, um corredor florestal, né? Obrigamos os empreendedores a criar uma RPPN de 4.000 hectares. Mas você tem que ter tecnologia limpa. Você tem que recuperar os canais de campos, que nós já investimos 100 milhões nisso, aqueles antigos canais do DNOR, todos entupidos, que davam inundações. A região noroeste vivia debaixo d'água, por causa dos rios que vinham de Minas Gerais, Pombo e Muriaé. Estamos com um grande projeto de acabar com todas as inundações nessa região. Então, quando a gente recupera a região norte, a região noroeste, isso significa menos êxodo para as favelas de São Gonçalo e da Baixada. E hoje em dia a gente está com o Comperge, associando ao Comperge, exigimos saneamento em São Gonçalo, em Itaboraí, em Maricá, exigimos água para a região, porque imagina, uma região que já falta água, com o Comperge, aumentar 70% a disponibilidade hídrica. Então qual é o recado?
O Rio hoje é o estado que mais atrai investimentos públicos e privados. Com certeza. E que menos desmata a Mata Atlântica e mais acaba com lixão. Esse é que é o projeto político, mostrar que aquela contradição que você tinha que escolher, ou faz crescer, isso, ou proteger, não é. O Rio virou um certo possível case. fazer uma parceria Hoje a nesse gente é o sentido. estado que mais licencia e que mais cresce e que mais protege a Mata Atlântica e mais acaba com lixão. Mas para isso, o que foi o essencial? Que é o meu grande projeto político? Reforçar os municípios na parte ambiental. Então a gente passou licenciamento ambiental para o município. Com a lei do ICMS verde, a gente dá mais recurso para quem protege, cria parque, faz coleta seletiva domiciliar. Então a ideia de que o meio ambiente não é uma coisa resolvida na capital, é resolvida nas cidades. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. É importante que o governo como um todo, né, o senhor faz parte de um pensamento, de um grupo, quer dizer, é importante que esse grupo pense dessa maneira, né? Porque não adianta nada só o secretário ter os projetos dele se ele não tiver o apoio do conjunto, não é isso? Olha, mas eu posso te dizer que o Sérgio Cabral tem sido super solidário em relação a isso e os outros secretários muito antenados. Por exemplo, a gente dialoga muito com o turismo. A gente dialoga mesmo com a agricultura, fazer uma agricultura mais sustentável, recuperar as microbacias. Nós dialogamos com a nossa área de energia. Foi o primeiro governo que tirou o ICMS dos equipamentos solar e eólico para incentivar exatamente. Ou seja, se o meio ambiente está fechadinho num canto e não conversa com os outros setores, você tem razão. Exato. Nós vamos ser um gueto. Agora, quando o meio ambiente mostra que ele pode facilitar o desenvolvimento, mas com sustentabilidade, ele tem repercussão no turismo, na agricultura, na energia, no desenvolvimento econômico, na tecnologia limpa. Esse é o grande projeto. E pelo que aparece, todos os projetos que o senhor apresenta recebe de braços abertos, quer dizer, a aprovação do governador, enfim, nesse sentido, né? Porque são projetos importantes para o Estado. Exatamente. Essa equipe de governo, ela é sensibilizada para a questão ambiental, por quê? Se eu criasse os parques da região dos lagos, o Pedra Selada, mas não licenciasse o Comperge, o Arco Metropolitano, Porto Açu, o pessoal ia dizer, aquele doido do Mink só quer cuidar da árvorezinha. Mas como a gente está licenciando, alguns a gente diz não. Duplicar o terminal T-Big em frente da Ilha Grande não pode. Fazer uma térmica carvão em Itaguaí também não pode. Né? Fazer um offshore em cima da reserva extrativista de Arraial também não pode. Mas 500 outras coisas pode, com rigor, com tecnologia e com contrapartida, inclusive no saneamento ambiental, como aqui no Vale do Paraíba. Então o governo sente que o meio ambiente não é um entrave, ele dá uma qualidade diferente e aí a gente consegue cacife para avançar com os projetos e dialogar com as outras esferas de governo. Secretário, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu queria perguntar do senhor, na verdade, o Carlos Mink, secretário, deputado, aliás, 7 vezes? Isso. Não estou enganado não, 7 vezes. Já foi ministro do Meio Ambiente, secretário estadual do Ambiente por 2 vezes. O que o senhor pensa, na verdade? É claro que o senhor vai continuar na vida pública, mas quais são suas propostas, os seus pensamentos? Olha, eu sou professor de geografia da UFRJ, né? Orientei tese de mestrado e doutorado, nunca penso em largar completamente isso. Né? Eu tive uma grande alegria, esses 2 anos que eu fui ministro do Lula, a gente conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia à metade e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a adotar metas de redução das emissões. Então, o meu projeto independe do cargo. Você vê, eu sempre fui deputado estadual. Eu fui ministro, fui secretário, todo mundo chega para mim e fala, seja federal, seja senador, fala, isso aqui no meu canto que as coisas vão acontecer, se tiverem que acontecer normalmente. Eu acho que eu posso dar uma contribuição, eu acho que o Brasil está mudando, mas tem que mudar muito mais. Ainda tem muito desmatamento na Caatinga, ainda tem muita falta de educação ambiental, os municípios ainda estão despreparados e eu acho que isso tem que ser apoiado por baixo. Nas escolas, nos municípios, mudar a mentalidade, os próprios empresários apostarem na tecnologia limpa. É aí que eu vou dedicar a minha energia renovável. Que o senhor continue aí por muitos anos nos ajudando o meio ambiente. Muito obrigado pela presença aqui no programa Cidades e Negócios. Obrigado pelo convite, parabéns pela tribuna democrática que você tem aqui. Tá certo. Muito obrigado. E assim, nós chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios. Nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá.